Bem-vindos ao Além do Ensino Podcast. Conexões que transformam. Bem-vindos ao Além do Ensino Podcast. Conexões que transformam. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Além do Ensino com o professor Fernando Dias. Quero iniciar agradecendo a Editora Cienza pelo apoio a esse episódio. Você está procurando um livro, procure a Cienza. Se você quer publicar um livro, procure a Cienza também. Eu quero iniciar o episódio de hoje citando uma frase que eu levo para minha vida, né? O que a vida quer da gente é coragem. E a minha convidada de hoje, ela é diretora, ela é professora, escritora, palestrante, membro da Academia de Letras de Indaiatuba. É tão apaixonada pela educação que há 30 anos atrás fundou o seu colégio, que hoje é o Grande Colégio Episteme. Seja muito bem-vinda, professora Marta Ribeiro. Obrigada, Fernando, pelo carinho, obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, né, inaugurando, iniciando o podcast com você. É uma gratidão muito enorme ter você aqui. Eu quero que esse episódio seja uma homenagem para você, uma homenagem ao colégio, pela sua história, por tudo que você já. Né, nós vamos conversar aqui, mas por tudo que você já fez pela sua trajetória. Então, uma homenagem, um presente para você hoje. Obrigada, viu? Muito obrigada. Marta, professora Marta Ribeiro, conte um pouquinho para nós a sua história. Como que começou essa paixão pela educação? Como que surgiu? Ah, Pensando naquela Marta, né, jovem, como que você decidiu, assim, essa trajetória? Fernando, eu acredito que desde que eu era criança, eu falo assim que eu não brincava de boneca. Eu gostava de brincar de dar aula para as bonecas. E eu mudei de São Paulo, de Santo André, para Indaiatuba aos 12 anos. E quando eu cheguei aqui, eu vim morar num sítio, e para mim era uma novidade chegar na zona rural. Eu nunca tinha andado nem na terra. E tinha o chiqueiro. Então eu ia estudar, eu lia para os porquinhos. E os bichinhos ficavam de tudo empinadinho ali, ouvindo eu ler. E eu falo assim, nossa, eu acho que vou dar aula. Porque eu falo com os bichinhos, eles estão ouvindo, então eu quero continuar. Então as minhas brincadeiras sempre foi de educação. Sempre foi de estar ensinando. Mas eu acho que tem a inspiração dos professores também. Que marcou em mim a professora da primeira série. Que era uma professora encantadora para aquela época, né? A gente tinha um ensino tradicional. E eu já tinha uma professora muito animada. Na quarta série, eu tive uma outra professora, uma baiana muito inteligente, que trazia a música de Milton Nascimento para a sala de aula, trazia poesia, trazia meditação. Então, acho que eu trouxe também ali, junto com a minha infância, com a minha vontade de brincar, de ensinar, eu já tinha embutido ali a figura dessas duas professoras. A vocação, ela nasce com a gente, né? Eu tenho a impressão que parece que é um feeling, né? Você já tem uma tendência para querer falar, querer cuidar de pessoas, né? E a inspiração vem, Vem, né? vem. E quando você queria fazer a diferença de Indaiatuba, quando decidiu fundar um colégio? Eu termino o Hã. magistério aqui em Indaiatuba, em 92. Em 94, eu passo no concurso público para professora da rede municipal, só que eu já atuava como monitora de creche. Eu trabalhei na creche Ravagem, cuidava de 3 aninhos, era a minha turminha. E aí, eu passo no concurso público, vou para a sala de aula, em 2 anos e meio eu sou convidada para ser diretora da creche Rosinha Candelo, e fico na gestão desta creche por 2 anos e meio. Muda governo, muda a política, e aí eu tenho que sair da creche e voltar para a sala de aula. Sair do cargo de direção e voltar para o cargo de professora. Eu sinto nisso um impacto muito grande. Para mim é como se eu tivesse levado um chute no traseiro, eu tivesse sido colocada de escanteio, era a sensação de perder a Copa, né? Ah, meu Deus. Eu não fui classificada para a Copa para continuar o jogo. E aí eu, muito chateada, que eu tinha que voltar para a sala de aula, eu falei: não, eu não vou ficar na rede municipal e eu vou montar minha própria Sim. escola. E em casa, morava no Jardim Morada do Sol. As casas ali do Jardim Morada do Sol, do Jardim São Conrado, são casinhas de Sim. meio terreno, né? E a minha sala bem pequenininha, eu desmontei o que tinha nela, falei, eu vou começar aqui. E eu saí na Morada do Sol entregando panfletos, Cantinho da Tia Marta, depois veio o Centro de Recreação Infantil Trem da Alegria, depois acho que de 1 ano ele ganha o nome de Escola de Educação Infantil Trem da Alegria. E eu inicio em casa, com uma mesinha de madeira, 2 cadeirinhas, uma lousinha, e acho que no primeiro mês eu já tinha 4 crianças.
E aí, aquilo que começou com um sonho pequenininho, né? Nossa. Eu acho que o pontapé que eu levei da direção na época, Hum. de uma creche municipal, e aquela mágoa, eu coloquei aquela energia ruim num projeto novo, que era a construção da escola, mas eu nunca imaginei que eu ficaria 30 anos e que o episteme teria o tamanho que ele tem hoje. Então eu falo assim, ele nasceu de uma angústia, mas eu aprendi muito com isso. Quando eu olho para trás, eu já não vejo aquilo como um pontapé. Eu acho que aquele movimento que teve, naquele momento que eu era muito imatura, eu saí daquele cargo de direção, eu acho que foi aí a construção da minha história. De tudo que aconteceu na minha vida, acho que o episódio mais importante foi aquele momento. Como se eu tivesse sido mandada embora do emprego e aberto outras possibilidades. Aprendi a empreender, né? Aprendi a ser profissional da educação e empreendedora da educação. E aí eu vim construindo essa trajetória a partir desse momento, desse desafio. Eu sou muito grata à direção que me mandou embora naquela época hoje. Então, a partir desse momento que você teve a coragem, foi fundo, começou com 4 alunos, Sim, né, acho que você teve ainda coragem de permanecer, porque no início deve ser sempre difícil, não é né, o fácil, início né? nunca é fácil, né, e você teve essa vocação. Então, você iniciou com Cantinho da Marta, Trem da Alegria, Hum. muito conhecido, muito famoso Ficou até acho que uns hoje, 13, 12 anos com o Trem da Alegria. e depois o Colégio Episteme, que temos, né, até hoje. De onde veio esse nome, Marta, Episteme? Eu sempre gostei de estudar muito, eu sempre fui muito de leitura. E eu leio muito livro mais Uhum, de pedagogia, mais livros de metodologia. Quando você busca a palavra episteme, ela aparece como epistemologia genética, então ela traz a teoria de Piaget, que é a sim. teoria do conhecimento. E aí, episteme, ele significa conhecimento, é uma palavra grega. E aí, quando eu pensei no colégio, falei, bom, primeiro que o colégio ele veio evoluindo, uma sala de cada vez. Falei, o garotinho até 10 anos, ele vai usar trem da alegria na camiseta dele feliz. Agora, como que eu vou colocar um jovem com ele com trem da alegria no peito? Ele não vai querer. Aí, na hora de buscar, eu quero achar uma palavra inteligente. Aí eu fiquei em dúvida entre Vitória, Colégio Vitória, que eu também achava que era o resultado da minha trajetória na época, e eu pensei em epistemologia, a palavra episteme. Falei, ou episteme. Uma diretora minha, eu fui questionar ela, falei: "O que que você acha, episteme ou Vitória?" Ela: "Ai, Marta, tua cara é episteme, você vive estudando Piaget, então coloca episteme". E o logo dele é um aspiralzinho. Sim. O aspiral é a teoria de Piaget, que fala que a inteligência acontece de forma de aspiralada, né, que você começa com umas bases menores de sucção e apreensão quando nasce, e essas 2 coisas que nascem que já é nativo, Sim. ela vai se desenvolvendo ao longo de todo o processo da vida. Então o logo que as crianças às vezes pensam até que é um Aham. vulcão, É. não é um tornadinho, ele não é o Aham. tornado, ele é realmente a teoria do conhecimento, a forma como o conhecimento vai acontecendo ao longo de toda a vida. Então foi essa ideia, episteme, conhecimento, grego, né, e o Aham. desenho do logo acompanhando, que é a epistemologia genética. Essa é a proposta do colégio, né. Eh, Qual o formato inovador que vocês trabalham no Episteme? Hoje o episteme eu olho como uma escola que a gente fala nós somos socio-interacionistas, Uhum. porque eu acredito na interação, acredito no diálogo, eu acredito que os nossos alunos só vão ser adultos capazes de viver conflitos e saber gerenciá-los se a gente provocá-los Sim. realmente, de sentar com o outro, aprender a tolerar o outro. E eu trago então essa metodologia eu penso nesse sentido, a gente vem baseado nessa ideia de diálogo, de construção de relações, de aprender a ter tolerância, empatia, respeito, e essas coisas a gente não ensina no livro, né, você ensina na vida prática, no dia a dia. E é essa ideia que desde o começo eu trago do colégio. Um colégio que realmente faz esses conflitos acontecerem, aflorarem, para que eles aprendam dentro desse espaço educativo como resolver. Nossa, gente, olha a história dessa mulher, né. Começou lá na roça com a inspiração, né, aquela vontade, teve professores que tiveram esse incentivo, né, depois foi estudar, foi, né, a vida fez ela construir uma história linda. Marta, o Colégio Episteme, então, ele está completando 30 anos, né, graças a ao seu incentivo e do seu marido Evandro também, né, que tiveram essa mudança de fazer acontecer. E 30 anos, ele é uma vida, né. Eu posso dizer que o Episteme é um pouco mais velho do que eu. Ao longo desse tempo, dessa linha do tempo, quais foram, assim, os maiores desafios para você? Ou o que que fez você se transformar cada vez mais nessa potência que você é? Olha, eu penso que
onde chegou o colégio hoje, ele foi resultado do trabalho dos colaboradores mesmo. Eu faço o Sim. colégio Episteme, ele não é meu, Marta. Ele é de uma equipe hoje de 50 colaboradores. Então, a gente sempre foi uma equipe que a gente sempre buscou ser unida. A gente, mesmo tendo assim, a gente reconhece todos os problemas que nós temos do dia a dia, os conflitos que são normais dentro de uma empresa, mas a gente sempre buscou, opa, o que que a gente pode fazer para melhorar? Onde a gente falhou no primeiro semestre, que a gente pode fazer melhor agora no segundo? O que que a gente errou no ano passado que esse ano pode ser melhor? E a gente foi levando em consideração muito os apontamentos das famílias. O que que uma família tanto reclamava de nós? Há 4, 5 anos atrás, a maior reclamação era a comunicação. Parece que a nossa comunicação não funilava. Nós investimos o máximo que a gente pôde. Muda para a agenda digital. O professor, até o quinto aninho, é ele quem responde a agenda. Funde 2 e médio, quem responde é o coordenador. Hoje, o diretor, o pessoal da sala de apoio de educação especial, todo mundo consegue se comunicar dentro de um mesmo sistema. Melhoramos a comunicação. Perfeito. Hoje, o pai pode reclamar que ele não quis abrir a agenda digital, que ele não recebeu a mensagem impossível porque ela vem via celular. Ele está lá no shopping, vai apitar para ele que tem uma mensagem chegando ali do filho. Então, a gente melhorou em comunicação. Os aspectos de estrutura física, parte pedagógica, todo fechamento de bimestre, a gente pergunta para o professor: o que que a gente pode mudar? O que que funcionou, o que não funcionou? E a gente sempre teve a humildade de reconhecer: falhamos Sim. aqui, vamos melhorar. Então, assim, não somos uma escola que sabe fazer o melhor, mas a gente busca reconhecer onde a gente pode dar um passo maior, né? E essa constância de estar ouvindo faz com que a escola cresça, né. Então, assim, a humildade mesmo pedagógica de ouvir faz a escola continuar em pé, firme, depois de 30 anos. E sempre acompanhando essas mudanças da educação, né? Essa transformação que vem acontecendo, porque quando iniciou a educação, não tinha tanta tecnologia como hoje, Não. né? E uma coisa interessante é como que você se sente quando você vê pai, mãe, outras gerações que passaram pelo colégio em outros tempos e vendo os filhos trazerem, né, trazendo os filhos hoje, os netos. Como você se vê? Olha, é um orgulho tão grande, eu falei: "Não tem dinheiro que pague". Eu tenho hoje os primeiros alunos trazendo o filho para ser matriculado no colégio. Ou um garoto hoje de 28 anos trazendo a irmãzinha de 4. Sim. Então, assim, pra gente é uma Ah, gratificação muito grande, é o reconhecimento da família. E fora os alunos que foram nossos e que onde a gente vê, vem, abraça, vem, traz um carinho. Nosso colégio tem uma cultura que o ex-aluno sempre volta nas festas juninas. E eles não pagam convite. Todo ano eles voltam. Fala, gente, vocês não cortam o cordão umbilical nunca. Porque começa o mês de junho, eles começam a ligar no colégio. Ó, a gente tem direito a não pegar nosso convite. aham. E na festa junina aparece até dos 3, 4 últimos anos. Então eles se formam, vão para a faculdade, e até o último ano da faculdade eles estão indo no colégio ainda. Então isso é gostoso, porque você vê que deixou raízes, né? Que a gente deixou uma coisa boa com eles. E eles acabam retornando. E isso é a maioria. Que não retorna, que a gente não tem contato, é uma minoria. Mas a grande parte que se forma conosco retorna muito. Então, acho que é a maneira que a gente enxerga que o nosso trabalho está acontecendo, né? A sementinha que a gente depositou lá no comecinho tá se desenvolvendo, tá dando fruto. Isso é legal. Eu acredito que o colégio, né, ele tá cada vez mais forte por causa dessa empatia que vocês trabalham, né, essa valorização, essa colaboração que os alunos têm, né. Eh, eu acredito que a educação ela precisa ser humana, Precisa. né, e vocês entregam muito isso, né. Eh, eu quero parabenizar a escola, toda a equipe por 30 anos, esse é o ano, né, 30 30 anos anos. esse ano. Nossa, que honra estar fazendo esse episódio com você nesse momento especial. E nós começamos aqui, Marta, falando um pouquinho do seu início, da sua trajetória, né, até construir a Episteme hoje. E você tá agora, né, você é escritora, tá com livros, né, com muitos livros na área da educação. Conte um pouquinho também como que, aquela menina, né, que dava aula para os animaizinhos, depois teve a dor da vida, né, teve a superação da vida, fundou seu colégio, né, tá firme e forte até hoje. Acompanhando a educação cada vez mais. E como que chegou esse ponto agora de você falar: "Vou trabalhar com as palavras"? Olha, é muito legal de pensar. Tem até a ver com a minha trajetória, porque eu acho que nessa vida tudo é conexão. Quanto mais você está aberto para relacionamento, conhecer todo mundo,
trocar ideia com o pessoal de outras escolas, de outras esferas, pública ou privada, isso Uhum. é muito importante para nós. Um dos nossos coordenadores, que é o professor Álvaro, foi convidado por um supervisor, que é o Renato Schmid, para escrever um livro juntos. Eles fizeram, acho que, as boas práticas, olha, esse aqui. Para além da sala de aula, boas práticas nas escolas A públicas. partir desse livro aqui, eu fui convidada para escrever junto com eles. Hum. Opa, e não, esse aqui, exatamente. Esse aqui eles escreveram primeiro. Uhum. Esse aqui eu participei, falando sobre a parceria escola-família. Olha, tudo ligado, Tudo né? ligado com a minha trajetória. E aí, o terceiro, eu vim falando de escola inovadora, Olha. né? Que é entre o giz e a inspiração. E tudo foi um convite de um supervisor que passou por um coordenador que chegou até mim. E aí eu fui também fazendo um convite para todo mundo. E não parei mais com esse projeto. Desses livros aqui, veio o convite para participar desse, que eu acho que é um dos mais importantes que saiu no momento, que é Professores, porque estamos adoecendo. E ele vem no momento que saiu a NR1, Sim. né? Ela já existia desde 78, só Uhum. que ela falava só de fatores de riscos, né, físico, Certo. e agora ela inclui os riscos psicossociais e ela traz o autocuidado com o professor a partir de maio desse ano. E o nosso livro já estava sendo produzido antes da NR ser implantada. E hoje acho que tem de mais atual para falar de NR1 e de questão de autocuidado com o professor, esse livro que a gente acabou produzindo e que você participa conosco, né, Sim. Fernando? Eu acho que escrever e a gente começar a usar a nossa experiência através das palavras para poder atingir o maior número de pessoas, eu acho que é uma das grandes contribuições que a gente pode deixar na área de educação. A gente sabe que está sendo formado professores o tempo todo. Tecnicamente, metodologias, é fácil você ensinar. Agora, como que é a prática em sala de aula? Ninguém prepara nós para entrar para dentro de uma sala de aula Sim. com 30 garotos e com 30 aprendendo de maneiras e ritmos diferentes. Você só descobre isso no tete a tete. É o dia a dia que você descobre o que funciona e o que não funciona. Então é importante a faculdade, é importante sim você buscar teorias que respaldam o seu trabalho depois em escola, mas você ouvir a prática, você ouvir outras pessoas que passaram pelo espaço da sala de aula e conhecem o chão de sala de aula, falar sobre educação, eu acho que é a maneira que a gente tem de se empoderar e ir para a sala de aula um pouco mais seguro, né? Porque tudo muda, a educação muda o tempo todo. Então, assim, escrever hoje sobre educação me possibilita levar um pouquinho do que eu vivia dentro das escolas. Eu falei, tem pessoas que falam assim: "Ó, se conselho fosse bom, eu venderia". Então, ó, o conselho é bom porque a gente está vendendo o livro, né. Então a gente já começou a vender os conselhos, mas a gente leva com essa intenção, leva com a intenção de provocar uma mudança constante Sim. na educação. A gente sabe que na educação tudo demora muito para mudar, então escrever hoje para professores ou fazer palestra para professores nos possibilita levar um pouquinho dessa mensagem, né, de transformação, de uma educação humanizada, mostrar que a gente tem muito o que fazer ainda pela educação, que a gente não pode desanimar, né. Eu sou uma esperançosa e eu busco todo dia apostar na educação. Eu acho que se em algum momento a gente, negar que educação é a solução para melhorar o nosso Sim. mundo, a gente pode desistir de tudo, né, porque acho que ela continua sendo a base. A gente recebe crianças de 3 aninhos, a gente entrega com 17 anos. Eles bagunçam, eles falam mais do que tudo, só que eles são inteligentes, eles sabem dar São. opinião, né, eu falo: "Nossa, gente, se eu tivesse a esperteza desses meninos na época dele, né, na minha época", porque é impossível competir com eles. Principalmente quando fala de digital, né. Exatamente. O que eles não param é para ficar refletindo, pensando, querendo anotar as coisas igual a gente fazia. Mas que eles são mais inteligentes, eles são. Eles têm uma rápida informação, né? Tem. Então a gente tem que levar valores para eles, né. Exato. Eles têm que levar um pouquinho de ética, um pouquinho de amor, um pouco de carinho, porque esperteza eles têm. E eu acredito que eles vão vai ser um show esses meninos futuramente. Não do jeito que a gente gostaria que fosse, né, mas vai ter mudanças boas aí com essa garotada. Então, o seu livro você aborda temas importantíssimos, né, nos capítulos. Você também é palestrante, né? Quais temas você costuma abordar nas suas palestras, Marta? Fala hoje de autocuidado, de uma gestão que cuida e humaniza os seus Uhum. colaboradores, é um dos temas que eu gosto de trazer. Fala um pouco de inclusão, que inclusão é fato, né. Exatamente. E inclusão, eu falo até para os pais no colégio, não adianta a gente ficar falando o tempo todo que eu vou trazer para o professor um monte de textos para ele saber qual é o laudo da criança Uhum. e nem ficar lendo sobre as características de cada laudo. Eu preciso de humanizar esse professor para ele entender que a inclusão começa de dentro para fora.
É o olhar dele para a criança, é ele saber quem é a criança. Não é qual é o laudo dela, qual é o CID. Esse é superficial. Primeira coisa, quem é essa criança que acabou de chegar? O que que ela gosta de fazer? O que ela gosta de comer? Quais são as brincadeiras? Quais são os personagens? Quais são as possibilidades que eu vou ter de trabalhar com ela o processo de aprendizagem? Então, se eu conseguir levar numa palestra essa informação, eu acho que a gente já está ganhando, né, a nossa jornada. Gosto de falar também sobre as competências, né, que são necessárias para o século XXI, porque a gente está o tempo todo falando, teve mudanças muito grandes na educação? Teve. Sim. A gente sai de um ensino totalmente analógico e entra num digital. Hum. A pandemia, acho que ela trouxe um grande ensinamento para nós. Então, assim, hoje estar aqui num podcast com você, para mim, é muito lindo. Porque quem diria que nós, professores, estaríamos sendo filmados, né, levando a nossa voz, levando a nossa imagem, com uma facilidade que é feita hoje. Então, o Class, a gente fazia as palestras via Meet, as aulas via Meet. Um professor dá aula para uma criança de 4 anos pelo Meet, né? Né? Então, você imagina, era surreal isso antes da pandemia. E hoje, para a gente, é a coisa mais normal do Natural. mundo. Ai, não cabe os pais aqui, vamos fazer essa reunião aí no Meet, faz ela online. Não precisa, Natural. não é, é natural. Então, assim, todas essas mudanças, ela implicou também habilidades diferentes para a gente ensinar. Então, você precisa levar um garoto agora que conheça o que é ética digital, que saiba o que é um cyberbullying, Uhum. que ele saiba usar a tecnologia para o bem, que ele saiba olhar as imagens, né, e as informações, e ele questionar se é fake, se não é fake, se aquilo que ele vai levar, que ele vai disseminar nas redes sociais, vai fazer o bem ou vai prejudicar alguém. Você vê, então tem habilidades agora para o século XXI que a gente tem que trabalhar mais rápido. Criatividade, por Sem mais que a gente dúvida, fale de né? criatividade, ela tem que ser mais bem desenvolvida, mais incentivada, né? Autonomia, capacidade de autocrítica, né? Ouvir, saber respeitar o outro. Então, é muito baseado em valores, né? Mas você tem competências para o século XXI que a gente tem que trabalhar nesse aluno agora. E ela vem agregando os conteúdos, né? Então, assim, você não fala hoje só de conteúdos. Você fala de uma série de habilidades de formação humana junto com o conteúdo. Que é o que a BNCC traz para a gente, né? Sim. A Base Nacional Curricular Comum, ela Inclusive, traz justamente isso. A formação de um ser integral. E a partir daí eu coloco os conteúdos que são necessários para ele. ótimo. Primeiro é a conexão, É a conexão, né? eu acho. Acho que conexão é tudo. Você ter, saber, essa facilidade de sair, se expandir, ter troca, participar de cursos, participar de workshop, ouvir a opinião de outras pessoas, mostrar o seu texto para o colega e perguntar se ele acha que está Parabéns. legal ou não, eu acho que é onde a gente cresce. Hoje você é membro da Academia de Letras, né? Então, está compartilhando seu conhecimento, você está, né, representando de uma forma positiva. Marta, e agora, o futuro? Quais são os próximos projetos que você tem guardado na gaveta que você quer tirar? Nossa, eu invento toda hora um. Eu sou campeã de inventar. Então, Aham, olha, eu eu tenho o desejo, né? São 3 filhos, eu tenho o desejo de deixar 3 escolas. aham, Eu penso para não ter briga. Ah, quando eu, quando eu descansar, cada um tem a sua escola, ou cada um tem sua aham, empresa, para um não ter que brigar aham. com o outro. Né? Então a gente tem assim: os 3 são dentro do colégio, de maneira diferente, os 3 vivem do colégio. Uhum, Nenhum dos 3 nunca trabalhou fora. uhum, Então os 3 estão enraizados ali dentro. Então a minha intenção era deixar organizado um espaço para cada um, de uhum, maneira que um possa respeitar o outro e não ter confusão, né? uhum. Torço para isso. Eu não tenho vontade de fazer o mestrado, o doutorado. E são coisas que eu quis já desistir e acabei não conseguindo desistir, Sim, então eu retomei. Estou escrevendo um livro, que é um pouco olha, da minha história. E esse eu tô na expectativa de pegar o boneco dele para poder ver como vai eu ficar. vou ser o primeiro da fila. Não, com certeza, vou mandar o convite. A minha intenção é trabalhar com poesias e crônica nele. Sim, Na parte que eu trago poesias, eu estou trazendo um pouco da minha vida pessoal. uhum, Quando eu viro para crônicas, eu estou falando do trabalho da escola. Então, eu vou trazendo lapsos de memória sobre escola. Não fiz não tem uma ordem cronológica, sim. mas eu gostei da ideia. Né? E assim, vai ficar um livro simples, mas acho que é um livro que vai ser um pouco assim, em essência. Ah, o que que você deixou de legado? Aí eu deixei um livro, plantei uma árvore, deixei um livro. Falta fazer a viagem, Olha, né? As viagens você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Então, assim, é pouca coisa para deixar mesmo. Mas eu gostaria muito de organizar bem como que eu vou deixar as coisas para os meus filhos continuarem. E na área de educadora,
o legado que eu quero deixar é que eu amei muito educação. Sim. Se alguém me perguntar assim, você viria nesse mundo para fazer outra coisa que não fosse educação? Não, eu voltaria para ser professora de novo. Eu começaria de novo, professora de creche, professora de educação infantil, professora de jovens e adultos, professora alfabetizadora, professora de curso de pós-graduação, eu faria tudo de novo. Porque assim, é muito gratificante você poder compartilhar o que a gente sabe um pouquinho, e a gente aprende mais do que a gente ensina, né? Paulo Freire falava muito isso, né? A Sim, gente aprende ao ensinar. E é verdade, quanto mais você fala, mais você aprende. exatamente. Então, Diariamente. acho que hoje em dia eu não gosto de ensinar, eu gosto de aprender. E o melhor lugar para aprender está na área de educação. Olha, Marta, você é uma inspiração pra mim, você sabe disso. Tá te entrevistando é uma honra, é uma gente, ganhei, zerei a vida. Eu agradeço. E mais uma perguntinha só, o que que você deseja para o colégio daqui 30 anos ainda? O que que você deseja para o colégio daqui 30 anos? Mais 30 Eu anos? quero que o colégio, mais 30 anos, continue formando pessoas felizes. Desejo que o colégio tenha a capacidade de ir acompanhando as mudanças, Sim, porque eu acho que a gente não pode, né, ficar parado, né? Tem que estar em movimento constante. E uma coisa que eu falo muito para a equipe de gestão. Eu gostaria que o colégio tivesse a essência da onde ele surgiu. Ele não surgiu de arrogância, sim. ele não surgiu da vontade só de ter dinheiro, ele surgiu da vontade de querer receber crianças dentro do espaço dele. Ele veio da humildade de querer aprender mais, de querer contribuir. Hoje, acho que o colégio está num ponto que a gente pode falar assim, opa, tem problemas para a gente resolver ainda, que são possíveis de serem resolvidos, mas a gente tem condições hoje de olhar para a parte social e falar, opa, a gente precisa começar a devolver um pouquinho do que a gente ganhou também nesses 30 anos. Então, assim, o colégio continuar com as campanhas de solidariedade, continuar investindo na formação de valores, eu acho que é o grande legado que eu quero deixar. E, gente, essa conversa aqui, acho que quando você for ler esse livro dela, gente, vocês não podem perder. Essa conversa tá incrível. O livro, então, vai estar 1000 vezes mais. Marta, eu espero que esse momento aqui tenha realmente impactado, né? Tenha sido assim. Para nós foi incrível, acho que para quem tá assistindo também tá sendo assim inspirador. E para você também eu quero que você receba esse episódio como uma homenagem, como um Nossa, presente, agradeço muito. que realmente as perguntas, né, que eu desenvolvi aqui, porque eu não sou jornalista, né, eu não sou apresentador, a gente é professor. Então eu espero que eu tenha abordado, né, com todo respeito, carinho, e que você faça cada vez mais a transformação na educação, viu? E eu quero deixar uma lembrancinha pra você, Olha, muito obrigada. E, tá? Fernando, eu quero só, encerrando, Fique à vontade. primeiramente agradecendo todo o carinho, o convite, e colocando assim, se eu puder contribuir de alguma maneira, eu vejo muito em você, a maneira como você trabalha, eu vejo um pouquinho de mim. Porque eu falo, Fernanda também era desse jeito. E educação precisa de professor inquieto, quem é curioso, quem gosta de trazer novidades. Então, eu desejo muito Pra sucesso, nós. que você continue criando projetos, continue apostando na educação. Não desanima, não desanima. Você jamais vai ver eu reclamando dessa área. Ao contrário, eu vou dizer para você, Fernando, continue, continue, continue. E eu vou estar aqui torcendo por você e desejando que Amém. tudo de bom aconteça para você. Pra nós é E muito recíproco. sucesso para o além da sala de aula, para além do ensino. Além do ensino. Para além do ensino. Vai, viu? Parabéns. Obrigado. Gente, eu agradeço vocês aqui por Eu que acompanhar esse momento. E até a próxima. Bem-vindos ao Além do Ensino podcast. Conexões que transformam.